Boa tarde, gente. No capítulo 6, Ciência, nós vamos estudar sobre plantas. O que as plantas precisam para se desenvolver adequadamente? Nós sabemos que as plantas precisam de água, da luz solar, de nutrientes que estão presentes no solo. Como as plantas se alimentam? Alguém aqui dá comida para a planta? Não, né? A planta a gente não precisa dar alimento. Quando a gente vai viajar, a gente se preocupa em deixar um alimento para o animal, mas para a planta a gente só deixa água, né? Algumas plantas possuem flores. Qual a importância das flores para essa planta? A flor não é só decoração. A flor ela exerce um papel importante na planta, que a gente vai ver que ela serve para reprodução. As plantas também respiram e transpiram. Observe as fotografias abaixo. O homem inspirando, quando a gente puxa o ar para dentro. E a gente observa também um peixe da espécie lúcio. Número 1. Como ocorrem as trocas gasosas durante a respiração dos seres vivos mostrados acima? Então, a gente sabe que o ser humano, ele inspira o gás oxigênio, né? E expira o gás carbônico. Ele puxa o oxigênio presente do ar e ele libera o gás carbônico. Isso é feito através das narinas e da boca. Agora, o peixe, ele respira pelas brânquias, né? Essa abertura lateral do peixe são as brânquias. Como você acha que ocorre a respiração das plantas? Bem, a gente viu que a gente sabe que a planta não tem nariz e não tem brânquias, mas mesmo assim ela respira. Então vamos ver um pouquinho hoje a respeito da respiração das plantas. A respiração é um processo essencial para os seres vivos. Ninguém sobrevive sem respirar. Durante o processo de respiração, as plantas retiram o gás oxigênio presente no ar e eliminam o gás carbônico para o ambiente. Então, a mesma coisa do ser vivo, do ser humano, né? Nós também retiramos o gás oxigênio e eliminamos o gás carbônico que o nosso corpo produz e a gente joga para o ambiente. Na respiração das plantas, as trocas de gás ocorrem principalmente nas folhas. Então, é através das folhas que as plantas respiram. As folhas possuem pequenas estruturas chamadas estômatos, por onde ocorrem as trocas de gás. Os estômatos possuem uma abertura que se abre e se fecha. É por meio dessa abertura que o gás oxigênio entra na folha e o gás carbônico sai dela. Então, aí no livro você tem a aproximação, a ampliação da folha, onde estão os estômatos, né? Eles se abrem e se fecham e por aí entra o gás oxigênio e também sai o gás carbônico. Agora observe a fotografia do lado. Qual é o nome do processo que nos faz suar? É a transpiração. Esse processo também ocorre nas plantas? Sim, esse processo também ocorre nas plantas. As plantas liberam para o ambiente água na forma de vapor, principalmente por meio das folhas. Esse processo é chamado de transpiração. Parte da água absorvida pela raiz da planta é eliminada para o ambiente por meio da transpiração. Essa água é eliminada para o ambiente por meio dos estômatos. Então, a gente vê aí na representação que a planta transpira, tá? O que é gutação? Agora é um outro processo. Quando o solo está bastante úmido e a transpiração das plantas está baixa, pode ocorrer a formação de gotículas de água no estado líquido na borda das folhas de algumas plantas. Esse processo é conhecido como gutação e geralmente acontece durante a noite. Então é muito comum de manhã a gente observar, nossa, tá molhada a planta, mas não choveu à noite. Então isso nada mais é do que a gutação. E a gutação, ela é diferente da transpiração. Olha só, vamos ver o que o texto fala. A gutação se difere da transpiração pelo fato de a água ser liberada no estado líquido e se acumular nas bordas das folhas e não no estado gasoso, como ocorre na transpiração. Então, olha só, na gutação, a água sai em estado líquido. Já na transpiração, a água sai em estado gasoso. Tá bom? E só explicando um pouquinho para vocês aqui, na página 122 e 123, que a gente vai falar como que as plantas se alimentam.
Nós vimos que a gente não precisa dar comida para as plantas, porque elas mesmas conseguem produzir o seu próprio alimento. Esse processo da planta produzir o seu próprio alimento é chamado de fotossíntese. Vamos dar uma lidinha aqui no texto. Assim como os animais, as plantas também precisam de alimento para se manterem vivas e se desenvolverem. No entanto, elas produzem o próprio alimento, utilizando a luz solar. As plantas utilizam a luz solar para transformar água e gás carbônico em alimento, por meio de um processo chamado de fotossíntese. Vamos conhecer como ocorre a fotossíntese. Então, primeira coisa, para a planta realizar a fotossíntese, ela precisa ter o pigmento verde, que é chamado de clorofila. Então, no número 1, o gás carbônico é absorvido do ambiente por meio dos estômatos, presente principalmente nas folhas. Então, através da folha, a planta puxa o gás carbônico. Parte da água e dos sais minerais absorvidos pela raiz é levado até as folhas por meio do caule. Então, olha os nutrientes que a planta suga, é levado até as folhas. E é uma combinação daí, ó. Uma combinação dos nutrientes, uma combinação, né, do gás carbônico e da luz solar que vai transformar isso em alimento para a planta. As folhas são as principais partes da planta onde ocorre a fotossíntese. É nas folhas que encontra a maior parte de pigmento verde chamado clorofila, responsável por captar a luz solar. Então, isso é muito importante a gente saber, que a planta ela só consegue produzir o seu alimento se tiver luz. Por isso que a gente fala que a planta ela precisa de luz solar. 4. Na presença da energia solar, da luz solar, a água e o gás carbônico são transformados em um alimento para as plantas. Depois, esse alimento é distribuído pela planta por meio do caule. Então, aqui acontece uma reação química. É uma combinação do gás carbônico, dos nutrientes que a planta sugou da terra, né, da luz solar. Ela vai transformar, vai fazer um processo químico e vai virar um alimento para a planta. Durante a fotossíntese, ocorre liberação de gás oxigênio e vapor de água para o ambiente, através dos estômatos. Então, aqui outra coisa muito importante, é durante a fotossíntese que as plantas liberam o gás oxigênio, que é tão importante para a nossa respiração. Com certeza, você já ouviu falar que a gente precisa das plantas para respirar. Isso se deve porque as plantas produzem para nós o gás oxigênio que nós usamos para respirar, que é muito importante para todos os seres vivos. Quando nós respiramos, quando a gente faz o processo de puxar pelo nariz, a inspiração, nós puxamos o gás oxigênio. E uma curiosidade, ó, algumas plantas não realizam a fotossíntese. Ó, o cipó-chumbo é uma planta que não realiza fotossíntese. Mas aí a gente pergunta, mas como é que ela se alimenta então? No caso, ela é uma planta parasita, ou seja, ela pega o alimento da outra. Ó. Ela está roubando os nutrientes da árvore que ela se desenvolveu. Ela está em cima de uma árvore, o cipó está em cima de uma árvore, ó, e ela rouba aí os nutrientes. Aí a gente observa também que o cipó-chumbo, ó, na imagem, ele não tem o pigmento verde, por isso ele não consegue realizar a fotossíntese. Gente, por hoje é isso que eu tenho para passar para vocês. Outros dias nós vamos ver mais coisas sobre as plantas, mas por hoje é isso, tá bom?